Queridos e amados irmãos, eu vos saudo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta noite, nós estamos alegres, gratos ao nosso Deus por esta grande oportunidade que Ele tem nos concedido nesta noite. Eu confesso para os irmãos que hoje não foi um dia dos melhores. Hoje estive participando de um velório de um moço de 41 anos que tirou a sua própria vida. Os irmãos vê que o inimigo das nossas almas, ele não está brincando. Ele está agindo. E aquelas mentes enfraquecidas está sujeito a ser tragada por ele. Um jovem de 41 anos deixa a esposa e 3 filhos. Um bebezinho pequeno que nasceu esses dias. Mas infelizmente o mal tragou a vida dele. E ali naquele velório foi muita comoção ali, os familiares, os amigos. Era um jovem trabalhador, não tinha muito contato com ninguém, por isso que é um perigo, irmãos. Quando você vê uma pessoa que não quer contato com ninguém, uma pessoa que vive dentro do mundo dele, é um perigo. Porque da forma como ele se fecha para a sociedade, para a família, para os amigos, o inimigo arruma uma brecha de trabalhar na vida dessa pessoa. A mãe dele é minha amiga, o irmão dele é casado com a minha sobrinha, e ela pediu que nós fizéssemos uma oração ali, e nós levantamos um clamor ali, não em favor do Jean, porque o Jean já não pode mais ser beneficiado com as nossas orações, mas em favor da família. E eu disse para eles ali que nós devemos observar aqueles que estão aos nossos redor. Porque domingo ele deu um abraço no irmão dele e disse assim: olha, você não vai mais se preocupar comigo, porque você não vai mais me ver. E o irmão levou na brincadeira, não levou a sério. E quando foi esta madrugada, ele pegou uma corda, amarrou no caibo da sua garagem, pegou uma cadeira e se enforcou. Imagine a tristeza da família, dos amigos. Mas eu disse para eles lá: preste atenção nos sinais dos que ficaram. Há uns 2 anos atrás, esse moço perdeu, uns 3 anos atrás, ele perdeu a única irmã que ele tinha. 1 ano e meio atrás, perdeu o pai. E ficou ele e o irmão dele. E ontem ele tirou a sua própria vida. O inimigo das nossas almas, meus irmãos, ele está rugindo como leão, procurando alguém para tragar. Se nós não tivermos ligado na videira verdadeira, que é Cristo, nós estamos sujeitos a ser tragado por ele. Porque quem guarda a nossa vida é o Senhor nosso Deus. Por isso que o salmista no Salmo 91, pastor Zezinho, ele se expressa de uma forma tão especial, quando ele diz assim: os que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará.
O versículo 7 ele diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Sabe por quê? Porque a mão do Deus Todo-Poderoso está sobre você. Aleluia. O Salmo 126 diz assim: se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, nós já teríamos sido estragados, irmãos. Mas a misericórdia dele tem nos guardado e tem nos livrado de toda seta maligna. Os demônios, os anjos que caíram da presença de Deus foram expulsos juntamente com Satanás do céu. Eles estão trabalhando nas vidas das pessoas. Eles são agentes do mal. Assim como você é agente do bem, como você é agente da obra de Deus. Os anjos caídos, eles são agentes do mal. E ele tem enganado muitas pessoas. Tem tragado muitas vidas. Mas nós devemos dar graça ao nosso Deus, pela infinita misericórdia dele que ele tem usado para com as nossas vidas. Abra comigo a tua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 18. 1 Tessalonicenses. Se você pegar lá de Apocalipse e vir voltando, você vai achar mais rápido, porque ele fica antes de Hebreus, 2 Tessalonicenses, depois a 1 Tessalonicenses. 1, capítulo 5, versículo de número 18. Somente este versículo para nossa meditação nesta noite. Eu estava na minha casa hoje, lendo a palavra de Deus e procurando para Deus: Senhor, que palavra eu levarei hoje à noite na igreja? E o Senhor me deu esta palavra em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Eu vou estar lendo para nós adiantarmos aqui. Diz assim o versículo 18: em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Irmãos, dar graças a Deus ou ser grato a Deus quando tudo vai bem é fácil. É fácil. Agora, dar graças a Deus, ser gratos a Deus, mesmo quando as coisas não estão bem, que é difícil. Para nós fazermos isto, precisamos estar ligados na videira verdadeira que é Cristo. Paulo, ele disse que a vida dele já não importava mais. O que importava para ele era nunca negar o nome do Senhor Jesus Cristo, daquele que o chamou, daquele que o resgatou, daquele que o transformou, daquele que o abençoou, daquele que estava com ele em todos os momentos da sua vida. E Paulo vai chegar aos Tessalonicenses, e ele vai escrever no capítulo 5,
E o versículo 18: em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quantas e quantas vezes, meus amados, se nós formos olhar para a vida de Paulo, após a sua conversão, ele foi um homem que foi experimentado nos trabalhos, mas ele fecha o seu ministério dizendo: eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Aleluia. E agora o Senhor me dará justo juiz. Em outras palavras, Paulo ele diz: na minha primeira defesa ninguém esteve ao meu lado, mas o Senhor nunca me abandonou. Aleluia. Irmão, você já passou por este momento em que quantas e quantas vezes você esperou alguém dar a mão para você e esta mão nunca chegou? Mas o Senhor esteve do teu lado, aleluia. O Senhor esteve contigo nos momentos mais difíceis da sua vida. O Senhor nunca te abandonou por nada. Às vezes os amigos vão embora, até os parentes vão embora, mas o Senhor não. O Senhor permanece firme do seu lado. Sabe por quê? Porque Ele pagou um preço muito caro pela tua alma, pela tua vida. Se você entendesse o tamanho do sacrifício que Jesus fez por você ali na cruz do Calvário, você daria glórias, glória a Deus todo o tempo, em qualquer situação da tua vida. Quantas pessoas estão aí no mundo? Eu conheço pessoas, amigas, que estão lançadas aí na sarjeta, presa, escravizada por causa de um vício, e não consegue sair da situação que se encontra. Se não for a misericórdia de Deus, esta pessoa vai morrer na situação que ela se encontra. Mas nós damos graças a Deus, porque o Senhor, Ele cuidou de nós até agora. Ele cuidou da nossa vida até agora. Ele cuidou da nossa família até agora. A sua mão sempre esteve sobre nós até agora. E Ele jamais vai nos abandonar, aleluia. Quando Paulo ele se expressa aos Tessalonicenses, ele está dizendo para eles: olha, meus irmãos, eu sei o que é ter com abundância, mas também sei o que é passar necessidade. Eu sei o que é estar rodeado de grandes amigos, mas também sei o que é estar sozinho, necessitando de um abraço e não ter ninguém do meu lado para me abraçar. Mas Ele garante: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco, através de Cristo Jesus, aquele que nos amou, aquele que deu a sua vida
em resgate das nossas. Aquele que derramou o seu sangue para lavar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Aquele que suportou tudo por amor a mim e a você. Aquele que deixou ser esbofeteado por causa da tua alma. Aquele que deixou ser coroado com a coroa de espinho por causa da tua vida. Aquele que quando andava pela rua central de Jerusalém, os guardas batiam nele com chicote, e na ponta daquele chicote tinha ossos. Cada vez que ele recebia uma chicotada, meus irmãos, o seu corpo ficava retalhado, a ponto da história diz que as pessoas conseguiam ver as suas vísceras. Mas ele suportou tudo isso calado, por amor a mim e a você. Ele carregou o madeiro e caiu no meio do caminho, e ninguém pôde ajudar. Ainda encontraram um estrangeiro que ajudou ele a andar. Ninguém sabe o tempo que foi, mas o certo é que aquele Simão Cireneu pôs o madeiro de Cristo sobre os seus ombros e ajudou a Cristo para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Ele subiu ao Gólgota, o lugar da caveira. Deixou os soldados crucificaram ele na cruz. Ele não abriu a sua boca. Quando a multidão olhava para ele e criticava ele não abriu a sua boca. Por amor a mim e a você, por amor à tua alma, por amor à tua vida, por amor ao teu bem-estar, por amor a você, por amor à tua casa, por amor à tua família, por amor a todos que estão ao seu redor. Por isso que Paulo ele está dizendo aos Tessalonicenses, no versículo, quero ler o versículo 16, e ele diz assim, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retendo bem, abstendo-vos de toda espécie de mal. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 24: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Aleluia. Você não está aqui, irmãos, porque você quer estar, não. Se você está aqui é porque o Senhor te chamou. Se você está aqui é porque o Senhor viu em você algo que Ele não viu em mais ninguém. Paulo está dizendo aos Tessalônicos: irmãos amados,
conservai a vossa alma, o vosso espírito, o vosso corpo irrepreensível. Aleluia. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Este versículo em Tessalonicenses nos dá uma referência que como devemos nos relacionar com Deus, com um coração grato. Nesta carta fica claro a vontade do apóstolo Paulo em dedicar a vida dos irmãos em Tessalônica através do estudo da palavra e da gratidão a Deus. Irmão, ser grato a Deus quando você tem comida na tua mesa. Ser grato a Deus quando você está repleto de saúde. Ser grato a Deus quando você tem um bom emprego. Ser grato a Deus quando você tem um comércio. Ser grato a Deus quando você recebe algo do governo. Ser grato a Deus quando você tem de tudo. É muito fácil. Agora, difícil, meus amados, é ser grato a Deus quando você não tem nada disso. Quando você não tiver nada disso. Quando você não tiver alguém para te dar um abraço na hora que você estiver mais carente. Quando você olhar para a tua despensa e ela está vazia. Quando você olhar para o teu guarda-roupa e as tuas roupas são roupas que você adquiriu há anos atrás. Olhar para os teus sapatos e ver que eles já estão tão surrados. Olhar para a tua casa e se sentir sozinho, abandonado. Aí que eu quero ver você ser grato a Deus. Você se humilhar na presença de Deus e agradecer a Ele pelo que você não tem. Agradecer a Ele pelas lutas, pela tribulação. Quando o povo foi tirado do Egito, era para eles passar 40 dias até chegar na terra prometida. Mas a história diz que quando eles estavam necessitados, eles clamavam a Deus. E Deus lhe dava pão, Deus lhe dava água para beber. Mas quando chegava a tribulação sobre eles, eles esqueciam de tudo isto e começavam a murmurar, começavam a desprezar a Deus, começavam a reclamar. E por causa disso, as suas bênçãos foram adiadas. Em vez de 40 dias, eles passaram 40 anos no deserto. Mas o engraçado é que nós vamos olhar para a história do povo andando no deserto. A palavra de Deus diz que é de dia. Deus colocava uma coluna de uma nuvem que não deixava o sol escaldante do deserto queimar eles. E à noite, Deus dava uma coluna de fogo para aquecer eles do frio escaldante do deserto. Mas mesmo assim, eles foram ingratos ao Senhor, seu Deus. A ponto de Deus dizer para Moisés: Moisés, esse povo, eles não vão entrar na minha terra prometida.
Eu vou te dar outras nações melhor do que essas. Mas Moisés tinha amor e gratidão a Deus pelo aquele povo. E Moisés disse para Deus: Senhor, se o Senhor fizer isso, pode tirar o meu nome do teu livro. Eu não quero ir para o céu se o Senhor tirar-me este povo. E o Senhor então deixou o povo com Moisés, mas o Senhor foi tirando aos poucos. A ponto daqueles que saíram do Egito, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Os outros, nem o próprio Moisés conseguiu entrar. Mas Deus amou o seu povo até o fim. A promessa dele era de fazer o povo chegar na terra de Canaã, a terra que manava leite e mel. Aleluia. Deus tem os seus meios de trabalhar nas nossas vidas, irmãos. Deus tem os seus meios de nos abençoar naquilo que nós estamos necessitando. Deus, Ele tem os seus meios de abrir caminho para nós passarmos, mesmo se o mar estiver à nossa frente. Deus, Ele abre caminho no meio do Jordão e faz o povo atravessar sem molhar o pé na água. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: em tudo dai graça. Em outras palavras, a Bíblia diz: eu nunca vi um justo. O que? Quem lembra deste versículo? E nem a sua descendência mendigar o pão. Nunca vi um justo desamparado. E nem a sua descendência mendigar o pão. Às vezes, irmão, você não tem nada na tua casa, mas de repente chega. Às vezes você nem sabe de onde veio, mas o Senhor é aquele que prometeu não deixar faltar o pão na tua casa, aleluia. Pode faltar tudo, mas o pão é sagrado na nossa casa. O Senhor jamais vai deixar faltar. Sabe por quê? Porque Deus, Ele cumpre com as suas promessas. Quando eu mudei da Coab 3 em 2015, eu aluguei uma casa ali atrás do Mercadinho Fratucci, que na época era Mercado Paraíso. E ali eu fui roubado. Estava chegando da igreja lá na Vila Áurea Gimenez, eu e minha esposa, e 4 elementos chegou armados, nos fizeram refém ali. Levaram as nossas coisas tudo. Sabe o que? Até as panelas da minha esposa eles levaram embora. Levou o nosso carro. Levou minhas máquinas fotográficas, minhas lentes, minhas câmeras que eu tinha. Levou tudo. O meu filho mais novo ficou com a roupa do corpo porque ele estava para a igreja. Eles abriram o guarda-roupa e juntaram assim. E jogaram dentro do meu carro e levaram toda a roupa do meu filho. Uma viola que meu filho tinha comprado e tinha pagado naquela época, 2017, R$3.500. Eles levaram a viola embora. Levaram o meu carro. Fugiram para a Vila Áurea Gimenez e não conseguiram fazer a rotatória daquela estrada ali. E passaram por cima da rotatória com o carro, quebraram o carro todinho por baixo. Eu trouxe o carro embora, mandei arrumar o carro inteiro, a lataria. Na hora que foi colocar os pneus para alinhar o carro, quem conta que o carro tinha alinhamento mais? Gastei mais R$8.000 para arrumar o carro e tive que vender o carro no ferro velho por R$2.500. E eu fiquei sem trabalhar porque eles levaram as minhas máquinas, levaram tudo. Mas aí eu fiz que nem fez o apóstolo Paulo aqui: em tudo dai graças. Irmãos, eu não sabia de onde vinha, mas de repente alguém batia no meu portão e dizia assim: olha,
Eu não sei porquê, mas o Senhor mandou eu trazer essa cesta básica aqui para você. Eu não sei porquê, mas o Senhor mandou eu trazer essa quantia em dinheiro para você. Então, irmãos, eu tenho motivo para dar graça e glória a Deus, ao meu Deus, porque até aqui Ele tem cuidado de mim e da minha família. Até aqui o Senhor tem sido bom para comigo, para com a minha vida. Eu tenho certeza que o Senhor tem sido bom para com os irmãos aqui. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele tem aberto as janelas do céu, irmão Zezinho, e tem nos abençoado aqui neste lugar. E a promessa dEle é grande para nossas vidas aqui, meus irmãos. Por isso, não temas, confia no Senhor, e a promessa que Ele te fez um dia, ela continua de pé, aleluia. A Bíblia diz que Ele não se esquece das suas promessas. Você não vai partir desse mundo sem contemplar aquilo que o Senhor prometeu um dia para a tua vida. Talvez você nem lembra mais da promessa que Ele te fez um dia, por causa de tanta situação difícil que você tem passado. Mas saiba que o Senhor não se esquece de você e nem daquilo que Ele te prometeu. Era isto que Paulo estava falando para os irmãos de Tessalônica ali, dizendo para eles: olha, não se preocupe com a situação que vocês estão vivendo, mas só dá graças a Deus em tudo. E vocês vão ver, aleluia, a vitória chegar diante de cada um de vocês. Porque aquilo que o Senhor tem para mim e para você não chegou ao coração dos homens. Nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem chegou ao coração dos homens aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você. Só que, irmãos, se eu murmurar pela situação que eu estou vivendo, eu só vou retardar a bênção de Deus sobre a minha vida. Mas se eu aprender a ser grato a Deus por tudo, pode ficar tranquilo, que o Deus de paz, o Deus de vitória, o Deus que tem todo o poder no céu e na terra, o Deus que conhece você, o Deus que sabe das tuas necessidades, Ele vai abrir a janela do céu e vai derramar a sua bênção sem medida sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus projetos, sobre você, sobre a tua família. Sabe por quê? Porque Ele conhece você, aleluia. Ele sabe o que você tem dentro de você. Ele sabe o tamanho da esperança que você depositou nele. E Ele não vai te decepcionar de maneira nenhuma. Os homens podem te decepcionar, as pessoas podem te decepcionar, mas o Senhor jamais vai te decepcionar. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia.